Quando você recebe a revelação do poder das suas palavras e começa a alinhá-la com a palavra de Deus, você pode mudar sua vida para sempre. Capítulo 1. O assombroso poder de suas palavras. As Escrituras revelam o assombroso poder de suas palavras. O texto de Provérbios, capítulo 18, versos 20 e 21 declara: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, do renovo dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Nos versículos 4, 7, 8 e 13 desse mesmo capítulo, o poder de suas palavras, como uma força positiva ou negativa, é revelado. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. A boca do tolo é a própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do linguareiro são como doces bocados, e elas descem ao íntimo do ventre. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Quando olhamos esses versículos, vemos o assombroso poder das palavras, as quais podem ferir e machucar, ou ser fonte de vida, se derramarem a sabedoria de Deus. Elas podem trazer tanto vergonha quanto honra, podem edificar ou condenar. O versículo 20 ensina: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Provérbios 18, 20. Então, o que produzem os lábios? As palavras que você diz. Você já ouviu a frase: você vai engolir suas palavras? Aqui vai uma revelação. Você as tem comido por toda a vida. Nesse exato momento da sua existência, você está satisfazendo-se com as palavras que profere. Tudo o que fazemos acarreterá um tipo de colhimento, de acordo com as leis da semeadura e da colheita. Nossos pensamentos, nossas palavras e ações são sementes que produzirão uma colheita. Você está sendo nutrido de suas palavras todo dia. Quando profere bênçãos, você as colhe. Se ordenar vida, colherá vida. Se proferir alegria, paz, triunfo e vitória, desfrutará de uma colheita de alegria, paz, triunfo e vitória. Quando você nasce de novo, por meio da fé em Jesus Cristo, tem autoridade para liberar o poder da palavra de Deus pelos próprios lábios. Os anjos de Deus ouvem a palavra do Senhor. Deus vela sobre sua palavra para cumpri-la. Jeremias 1, versículo 12. A palavra é como um martelo. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Jeremias 23, versos 29. A palavra de Deus é como uma espada. Ela destrói as obras do inimigo e também traz saúde, força e vida para você ou aqueles por quem você ora, proferindo a palavra de Deus. Provérbios 4, versos 22, diz o seguinte a respeito das palavras de Deus: porque são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. Quando você recebe a revelação do poder das suas palavras e começa a alinhá-la com a palavra de Deus, você pode mudar sua vida para sempre. Você come, anda e vive pelo fruto dos próprios lábios. Responsável por palavras frívolas. Você precisa mudar alguma das palavras que pronuncia? Você já usou alguma vez uma dessas frases? Tô morto. Tô morrendo de vontade. Temo que sim. Por que será que as pessoas são tão atormentadas pelo medo e pela morte? Talvez você pense, mas são apenas palavras frívolas. Espere um momento. Jesus disse que prestaríamos conta por cada palavra frívola que proferíssemos. Mas eu vos digo,
que de toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Porque por suas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Mateus capítulo 12, versos 36 e 37. Palavras fúteis, assim como aquelas cheias de fé, têm um efeito e ocasionam uma colheita. O inimigo tem semeado palavras de temor, morte, tormento e opressão na linguagem das pessoas, de forma que muitas delas estão constantemente proferindo desastre, calamidade, tragédia e peso. A boca de cada uma está tão acostumada a proferir negatividade que elas nem percebem. As palavras saem do coração e vão direto para a boca. E as pessoas estão abandonando as próprias palavras. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mateus capítulo 12, versos 35. Isso é um princípio espiritual que funciona, quer você entenda, quer não. Jesus venceu o diabo com a espada da palavra. O diabo entende o poder das palavras, porque quando desafiou Cristo, em Mateus capítulo 4, Jesus desembainhou a espada da palavra e mostrou-a para ele. Cristo não tinha uma Bíblia na mão, apenas pegou a espada, colocou-a na própria boca e disse: porque está escrito. Vamos observar os versículos de 1 a 11, em Mateus capítulo 4, a fim de entender melhor o poder das palavras de Jesus, que derrotou as tentações do diabo e o colocou para correr. Lembre-se, Jesus é o nosso exemplo de como derrotar Satanás e colocá-lo para correr. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Mateus capítulo 4, versos de 1 a 11. A palavra de Deus, proferida pelos lábios de Jesus, paralisou o diabo. A mesma palavra, pronunciada por seus lábios, paralisará esse inimigo também. A armadura de Deus é definida em Efésios capítulo 6, versos 10 a 18. E na lista de armas encontramos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra do Senhor proferida é a sua arma contra o inimigo. O diabo sabe e entende isso. A partir do momento em que você declara a palavra de Deus, derrota o diabo. Por suas palavras, você libera as bênçãos divinas e começa a andar na abundância que Ele tem para dar-lhe. Muitas pessoas confessam tragédia e acidentes. Dizem que são acidentes ambulantes.
Nunca ando com pessoas que dizem isso. Programando-se novamente com a palavra de Deus. O poder das suas palavras é revelado na Bíblia inteira. O que aconteceria se você mudasse suas conversas para alinhar-se com a palavra de Deus? O que aconteceria se você passasse a falar como Jesus? Este é o dia que fez o Senhor. Salmos 118, versos 24. Eu me alegrarei e regozijarei. Salmos 31, verso 7. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23, versos 1. Deus é o meu refúgio e fortaleza. Salmos 46, versos 1. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Salmos 91, versos 10. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses, capítulo 4, versos 13. O que aconteceria se você programasse a sua mente, o seu coração e os seus lábios com a palavra de Deus? Aquilo que você falar, pensar ou em que crer será realizado em sua vida. Pare de falar de morte. Sharon e eu testemunhamos muitas situações em que pessoas receberam exatamente aquilo que estavam proferindo. Tragédias, tribulações e calamidades. Eu estou falando de cristãos cheios do Espírito Santo. Existem pessoas que oram e cantam na igreja, mas suas orações, canções e palavras são justamente o contrário quando vão para casa. Se você tiver uma série de fatores que se dirigem para um lado e outra que se desloca para um lado oposto, elas se anularão. Isso é ter ânimo dobre. Tiago 1, versos 8. Se cantarmos e vamos ter vitórias, se cantarmos que vamos ter vitória, então proferiremos vitória todos os dias. Se cantarmos, viverei, não morrerei, decretaremos vida todos os dias. Se cantarmos que Deus sempre nos faz triunfar, então diremos todos os dias, Deus sempre me faz triunfar. Depende de mim e de você fazer a escolha de parar de falar de morte. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18, versos 21. Estamos alimentando-nos do fruto de nossas palavras. Lembre-se, primeiro a semente do que você diz é plantada e depois vem a colheita. A maioria das pessoas quer a colheita primeiro para depois plantar a semente. Isso acontece tanto nas finanças quanto nas confissões. Algumas pessoas dizem, bom, eu não estou vivendo em vitória neste momento. Como posso dizer que estou andando em vitória? Você deve primeiro plantar a semente da vitória com suas palavras. Algumas pessoas declaram que não estão vivendo em paz. Como poderão afirmar que têm paz de Deus? Tudo depende se elas acreditam mais nas circunstâncias do que na palavra de Deus. Se crerem mais do que os outros dizem a seu respeito do que a palavra de Deus, então apenas continuarão a dizer as coisas negativas, as quais não vêm de Deus, e viverão essa negatividade. A boa nova é que, se acreditar que a palavra de Deus é maior que as circunstâncias, os seus sentimentos, as suas opiniões e os seus relatos alheios, você começará a dizer: eu sou redimido, abençoado e nova criatura em Cristo Jesus. Tudo coopera para o bem em minha vida. Glória a Deus. Que Deus se levante e os inimigos se dispersem. Comece a falar pela sua casa. As bênçãos de Deus habitam neste lugar. Você cria a atmosfera do seu lar com as próprias palavras. Um poporri não tem autoridade sobre o maligno. Uma casa cheia de tristeza e conflito
precisa de algo mais que essência de morangos ou flores de primavera para mandar o mal embora. Hoje é o seu dia de tomar uma decisão. Vou encher meu coração com a palavra de Deus. Vou proferi-las e, com a ajuda do Espírito Santo, vou alinhar minhas palavras e meus pensamentos com a espada do Espírito, a palavra de Deus.